Júlia ficou parada no centro da sala de espera, com a blusa ainda manchada de café, o cabelo levemente despenteado pela chuva e uma expressão que tentava, com toda a força, parecer calma. Em volta dela, os outros candidatos eram a imagem do que uma entrevista deveria parecer. Ternos impecáveis, sapatos engraxados, pastas de couro sobre o colo, silêncio ensaiado. Ela era o oposto disso. E no corredor ao fundo, alguém observava. Não era a recrutadora. Não era nenhum dos candidatos. Era um homem de pé, discreto, com uma xícara na mão, que a observava com uma atenção silenciosa, como quem percebe algo que os outros deixaram passar. Júlia não sabia quem ele era, mas ele, de alguma forma, já sabia algo sobre ela. Me conta uma coisa antes de a história continuar. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde essas histórias chegam. Se você gosta de histórias em que um dia completamente errado pode mudar tudo, inclusive o rumo de uma vida inteira, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora, acomodem-se e vamos continuar a história. O despertador tocou às 6h20. Júlia já estava acordada. Ela tinha 27 anos, morava em um apartamento pequeno que dividia com a mãe e a irmã mais nova. A manhã tinha cheiro de pão quentando e o som da televisão baixo na sala. "Vai se arrumar?" disse a mãe da cozinha. "Já estou arrumada", Júlia respondeu, passando pela porta com a roupa na mão. Não estava, mas esse era o jeito dela. Primeiro dizia que estava pronta. Depois, ficava pronta de verdade. Júlia trabalhava de forma autônoma, ajudando pequenos comerciantes do bairro com organização de estoque, planilhas e controle financeiro básico. Não tinha diploma ainda. Parou na metade de administração quando a mãe adoeceu, e desde então foi aprendendo sozinha, na prática. Ela era boa no que fazia, sabia disso. O problema era convencer uma empresa grande disso também. A entrevista nesta empresa era a oportunidade que ela esperava há meses. Uma vaga de analista júnior com foco em processos internos. Ela leu tudo sobre essa empresa. Preparou uma ideia simples, mas concreta. Estava pronta. O café derramou quando a mãe a chamou de última hora. Júlia foi buscar dinheiro na carteira para o transporte da irmã. Esqueceu a xícara na bancada, virou o cotovelo e viu o café escorrer pela blusa branca. "Que droga!" Ela murmurou baixinho para não assustar ninguém. Trocou rápido, pegou a segunda opção, uma blusa azul levemente amassada, mas no caminho acabou respingando mais algumas gotas de café sem perceber. Decidiu que não havia tempo para se preocupar com aquilo e saiu correndo. Perdeu o ônibus por 2 minutos. Pegou o seguinte, que parou 3 vezes no caminho por causa do trânsito. Chegou à estação com 15 minutos de atraso no plano original. Calculou mentalmente. Ainda dava tempo, desde que tudo corresse bem. Não correu. Nas calçadas em frente ao prédio, a menos de 200 metros da entrada, Júlia avistou um senhor que havia escorregado e tentava se levantar sozinho. Havia gente passando. Ninguém parou. Ela parou. Ela ajudou o senhor a sentar no banco próximo, pediu para uma senhora que ficasse com ele e ligou para o número de emergência do bairro. O senhor sorriu para ela com os olhos marejados. "Obrigado, moça. Você é um anjo. Fica aqui, tá? Já vem alguém." Eram 10 para as 10. A entrevista era às 10 em ponto. Júlia correu. Ela chegou às 10h08. Olhou para ela por um instante. "Júlia Mendes? Me desculpe o atraso. Tive um imprevisto no caminho." "Pode sentar. A Carla vai chamá-la em breve." Júlia agradeceu, se sentou e olhou ao redor. Os outros 4 candidatos já estavam lá. Um tinha uma pasta de couro preta com o logotipo de uma faculdade particular. Outro usava relógio caro. A blusa azul estava amassada e só então ela percebeu uma pequena mancha de café perto da barra. Discreta, mas impossível de ignorar para quem reparasse. Ela respirou fundo. Carla apareceu 20 minutos depois. Era uma mulher de uns 40 anos, objetiva, com um sorriso que durava exatamente o tempo necessário. As entrevistas foram individuais, em uma sala de vidro que dava para o corredor. Júlia observou os que entravam antes dela. Postura correta,
respostas ensaiadas, sorrisos controlados. Quando chegou a sua vez, ela entrou, cumprimentou com firmeza, sentou antes de ser convidada por descuido, percebeu, pediu desculpa com naturalidade e Carla esboçou algo que quase foi um sorriso de verdade. Me conte sobre sua experiência, pediu Carla. Júlia contou, sem enfeitar demais. Falou dos comerciantes do bairro, das planilhas que construiu do zero, das vezes que descobriu um problema que o dono do negócio não tinha percebido. Falou com clareza. Vejo aqui que você ainda não concluiu a faculdade, disse Carla de forma direta. Não tenho ainda. Parei na metade. Pretendo terminar, mas o que aprendi na prática me formou mais do que as aulas que fiz. Por que se candidatou a essa vaga especificamente? Júlia abriu levemente a bolsa e tirou uma folha. Uma única folha, dobrada ao meio, com 3 parágrafos escritos à mão e depois digitados. Eu li sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo, sobre ambiente de trabalho. Tive uma ideia pequena, mas prática. Posso mostrar? Carla olhou para a folha. Leu em silêncio. A expressão não mudou muito. É uma proposta de flexibilização de horário para funcionários com responsabilidades familiares, disse Carla. É, simples, mas baseada em dados reais. Trabalhei com 3 famílias cujos membros tiveram produtividade aumentada depois de pequenos ajustes de jornada, sem custo para o empregador, com aumento de retenção. Carla fechou a folha com cuidado. Vamos entrar em contato. Júlia saiu da sala com a sensação de que tinha feito o que podia. Não sabia se era suficiente. Provavelmente não era. No corredor, enquanto esperava o elevador, ouviu passos atrás dela. Com licença. Ela se virou. Era o homem do corredor. O mesmo que a observava quando ela chegou. De perto, ele tinha uns 35 anos, cabelo escuro levemente despenteado, camisa social com as mangas arregaçadas até o cotovelo. Parecia cansado de um jeito que não era de hoje. Você foi quem ajudou meu tio na rua há pouco? Júlia piscou. O senhor mais velho que escorregou? Ele mesmo. Me ligou agradecendo. Descreveu a moça que ajudou. Ele fez uma pausa curta. A blusa azul amassada. Ela olhou para a blusa instintivamente. Ele não estava sendo cruel. Era direto, com um traço de humor seco que ela não esperava. Fico feliz que ele esteja bem, disse ela. Como você se chama? Júlia. Júlia Mendes. Daniel Vero. Ele estendeu a mão. Você acabou de sair da entrevista? Acabei. E como foi? Honesta, ela disse, sem pensar muito. Não sei se é o que eles queriam ouvir, mas foi o que eu tinha para oferecer. Daniel ficou em silêncio por um segundo. Tem 1 minuto? Eles foram até a copa do andar. Daniel serviu 2 cafés sem perguntar se ela queria. Ela quis dizer que sim, mas achou melhor calar. Você sabia que meu tio mora a 2 quadras daqui? Disse ele, sem olhar para ela, mexendo o café. Sabia. Ele passa por aquela calçada toda manhã. Eu vivo dizendo para ele tomar cuidado quando chove. Uma pausa. Ele nunca toma. Júlia sorriu sem querer. Ele pareceu aliviado quando chegou a ajuda. Ele me disse que você ficou com ele até ter certeza de que estava tudo bem, mesmo com pressa. Era a coisa certa a fazer. Daniel a olhou com mais atenção. Não era um olhar de avaliação profissional. Era diferente. Era o olhar de quem reconhece algo. A Carla me mostrou a sua proposta, ele disse. Júlia ficou imóvel. Ela deixou com você? Ela me deixa ver tudo o que achar relevante. Ele bebeu o café. A sua ideia é simples. É. Mas funciona. Funciona. Tenho dados que comprovam, se quiser ver. Quero. Ele pousou a xícara. Mas antes disso, por que você veio para cá sem diploma, com o currículo que você tem, para uma vaga que pede o dobro da sua experiência formal? Júlia encarou a pergunta de frente. Por que eu resolvo problemas? E por que achei que valia tentar? E se não tivesse dado certo? Continuaria resolvendo problemas de outro jeito. Ela encolheu um ombro. Não sou do tipo que para porque uma porta fechou. Daniel ficou quieto por um momento. Lá fora, a chuva tinha voltado. O barulho leve das gotas no vidro preencheu o silêncio entre os dois. Eu vou te oferecer uma posição, ele disse.
Não a vaga que você se candidatou, uma diferente. Estamos montando um projeto interno de melhoria de processos e clima organizacional. Preciso de alguém que pense fora do manual e que saiba trabalhar com pessoas reais, não com slides. Júlia o encarou. Por causa da proposta? Pela proposta, pela forma como você se apresentou e pelo que meu tio me contou. Você costuma confiar tanto assim na opinião do seu tio? Ele levantou levemente uma sobrancelha. Eu contrato pessoas baseado em caráter. O resto se aprende. Júlia respirou fundo. Eu aceito. As primeiras semanas na empresa foram um choque silencioso. Não porque as pessoas fossem hostis, eram na maior parte educadas. O problema era um ambiente que havia perdido o hábito de escutar. Reuniões longas com poucos resultados. E-mails respondidos dias depois. Funcionários que cumpriam ordens sem questionar, porque aprenderam que questionar dava trabalho. Júlia observou tudo isso em silêncio nas primeiras 2 semanas. Anotou. Fez perguntas. Conversou com as pessoas da limpeza, com os do financeiro, com a recepcionista que chegava sempre 15 minutos antes do horário, porque o ônibus não tem pausa para reunião. No final da 2ª semana, ela tinha 3 páginas de observações e uma lista de 6 mudanças pequenas que poderiam fazer diferença real. Daniel pediu uma atualização. Ela chegou com as 3 páginas. Ele leu em silêncio. Ela ficou do outro lado da mesa esperando. Você foi falar com todo mundo, disse ele. Todo mundo que deixou, inclusive a equipe de manutenção. Eles ficam mais horas no prédio do que qualquer diretor. Sabem mais do que parecem. Daniel fechou as páginas. Qual dessas mudanças você começa primeiro? A do refeitório. É a mais barata, a mais rápida e vai gerar mais boa vontade para as próximas. Tem certeza? Nunca tenho certeza de nada, mas tenho dados suficientes para apostar. Ele concordou com a cabeça. Então, começa. A mudança no refeitório era simples. Reorganizar o horário de almoço em 2 turnos, liberando mesas e reduzindo a fila que estressava todo mundo entre 12 e 1. Junto com isso, Júlia sugeriu instalar uma lousa pequena na entrada onde qualquer funcionário pudesse deixar uma sugestão anônima por semana. Parecia pouco. Em 2 semanas, a lousa tinha 23 sugestões. 3 delas eram boas o suficiente para virar projeto. Daniel chamou Júlia para uma conversa informal no corredor uma tarde. As pessoas estão falando de você. Bem ou mal? Bem. O que é incomum para alguém que chegou há 3 semanas? Júlia não respondeu. Ele continuou caminhando ao lado dela. Você come aqui ou leva marmita? Levo marmita. Minha mãe insiste. Ele virou levemente a cabeça. Sua mãe cozinha para você todo dia? Todo dia. Diz que faz parte do salário que ela não recebe por me aguentar na infância. Ele riu. Um riso curto, genuíno, que fez Júlia perceber, pela primeira vez naquele dia, que havia algo leve nele. Algo que ela queria entender melhor. Júlia olhou para ele rapidamente e voltou o olhar para a frente. Aquele riso ficou com ela o resto do dia. Nem tudo correu bem. Um dos gerentes, Fábio, resistia abertamente às mudanças que Júlia propunha. Em uma reunião de equipe, ele a interrompeu no meio de uma apresentação. Com todo o respeito, você está aqui. Essas coisas que você está sugerindo são bonitas no papel, mas o mundo real é diferente. Júlia pausou. Concordo que o mundo real é diferente. Por isso conversei com 22 funcionários antes de sugerir qualquer coisa. Ela virou o slide. Esses são os dados deles, não os meus. Silêncio. Fábio não respondeu. A reunião continuou. Daniel estava no fundo da sala e não disse nada naquele momento. Mas depois, quando todos saíram, ele ficou. Você lidou bem com isso. Lidei com raiva, ela disse honestamente guardando os papéis. Mas raiva não ajuda em reunião. Aprende isso rápido. Aprendo tudo rápido. É o único talento que tenho com consistência. Ele ficou olhando para ela por um segundo a mais do que o necessário, o suficiente para que Júlia percebesse, mesmo sem querer admitir, que havia algo diferente ali. Júlia percebeu. Fingiu que não. Nos dias seguintes,
Eles passaram a se cruzar com mais frequência. Não por acidente, mas porque o projeto tinha avançado para uma fase que envolvia decisões que precisavam dos dois. Almoços rápidos viraram conversas longas. Conversas longas viraram caminhadas pelo corredor depois do expediente, discutindo ideias que pareciam não ter hora certa para aparecer. Certa tarde, esperando o elevador juntos, Daniel perguntou: "Por que você não terminou a faculdade quando a situação melhorou?" Júlia ficou quieta por um momento. Porque, quando a situação melhorou, já estava construindo algo. Parei de esperar permissão para começar. Não precisar de permissão é raro. Ou é só impaciência bem disfarçada. Ele sorriu de lado. Pode ser os dois. O elevador chegou. Eles entraram. Nenhum dos dois pressionou o botão do andar imediatamente. Foram juntos até o térreo sem dizer mais nada, e esse silêncio não pesou. E de forma inesperada, pareceu confortável demais para duas pessoas que tinham acabado de se conhecer. Pesou só depois, quando cada um foi para o lado de casa. No segundo mês, chegou a notícia de que a empresa estava avaliando encerrar o projeto antes do prazo. Uma mudança de prioridade na diretoria, pressão por resultados mais rápidos, orçamento redirecionado. Júlia soube pela Carla, não por Daniel. Ela passou a tarde processando essa informação. Não com raiva, com uma tristeza calma, do tipo que acontece quando algo em que você acreditou parece desaparecer antes de ter chance de crescer de verdade. Daniel a chamou no fim do dia. "Você já sabe." "Já." "Não foi minha decisão." "Eu sei que não foi." Ela o olhou sem desviar. "Mas você podia ter me contado primeiro." Ele ficou quieto. "Devia ter contado. Você tem razão. O projeto vai acabar mesmo?" "Estão votando amanhã." "E o que você vai fazer?" "Defender." Ele disse isso sem hesitar. "Com os dados que você levantou, vai ser o bastante?" "Se não for o bastante com esses dados, não vai ser o bastante com nenhum." Ela se levantou para ir embora. Chegou até a porta. "Júlia." Ela parou, mas não se virou imediatamente. "Se o projeto não continuar, quero que você fique de qualquer forma, em outra área, num outro projeto. Isso não precisa acabar junto com ele." Ela ficou quieta por 3 segundos. "Eu fico pelo trabalho, Daniel, não por favor." "Eu sei disso, por isso estou falando." Ela saiu sem responder, mas levou a frase com ela. A votação aconteceu. O projeto foi mantido. Daniel entrou na sala onde Júlia estava trabalhando e colocou um café sobre a mesa. Ela olhou para ele. "E? Aprovado." Ele puxou a cadeira do lado e sentou. "Com orçamento reduzido, mas aprovado." Júlia olhou para o café. "Você trouxe café." "Parece uma coisa segura de fazer com alguém que começou o dia derramando um." Ela riu, um riso real que veio do peito. "Como você sabe disso?" "Meu tio me contou. Você mencionou quando o ajudou." Júlia sacudiu a cabeça. "Seu tio fala muito. Ele gosta de você. Pergunta toda semana se você está bem." Algo aqueceu no centro do peito dela. Ela olhou para a janela. A mesma calçada de sempre lá embaixo. A cidade continuando. "Obrigada por defender o projeto," ela disse baixinho. "Foi fácil defender. Os números eram bons." "Os números eram bons porque as pessoas confiam quando alguém as escuta de verdade." Ele ficou olhando para ela. "É isso que você faz," disse ele. "Você escuta de verdade. Todo mundo consegue fazer isso. As pessoas só esquecem que é uma escolha." Daniel ficou quieto. Depois disse: "Quer caminhar um pouco?" Ele perguntou, com uma naturalidade que escondia algo a mais do que só uma pausa no trabalho. Ela olhou para as pastas sobre a mesa. Para o café que ainda fumegava. Para ele. "Quero." Eles saíram pelo corredor de sempre, desceram pelo elevador de sempre e pararam na calçada em frente ao prédio. O mesmo lugar onde, semanas antes, Júlia havia parado para ajudar um senhor que escorregou na chuva. A calçada estava seca agora. Daniel olhou para o banco de pedra onde o tio havia sentado. "Ele sempre passa aqui às 9h20, disse Daniel. "Toda manhã. Nunca mudou. Rotina é segurança para muita gente." "Eu sei." Ele virou para ela.
Você mudou mais coisa aqui em 2 meses do que muita gente em anos. Mudei algumas coisas pequenas. As coisas pequenas são as que ficam. Júlia olhou para ele. Ele estava sério, mas com aquela leveza que ela tinha aprendido a reconhecer. A leveza de alguém que finalmente estava dizendo o que pensava, sem calcular demais. Daniel, não precisa dizer agora. Ele a interrompeu, suave. Só queria que você soubesse. Ela assentiu. Eles ficaram parados ali por mais 1 minuto, olhando a rua, os dois juntos, sem pressa. Depois voltaram para dentro, para o trabalho, para as pastas e as reuniões e as lousas cheias de sugestões. Mas alguma coisa havia mudado. Não só no trabalho, nem só na forma como Júlia via aquele lugar. Havia algo novo entre os dois, ainda sem nome, ainda sem pressa, mas presente o suficiente para não ser ignorado. Júlia aprendeu, naquele dia, que os melhores começos não chegam anunciados. Alguns começam com café derramado, blusa amassada e 8 minutos de atraso, e sem fazer muito barulho, acabam sendo os que ficam.